Vamos então dar continuidade ao capítulo anterior, é o capítulo 7º, com o item Esquecimento do Passado. E são as perguntas 396, 97 e 98. E na primeira, Allan Kardec pergunta aos espíritos de luz: algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Há nisso simples ilusão? E a espiritualidade responde: algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de uma mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de super excitada imaginação. Pode ser impressão de cada um. E Miramês completa: há pessoas muito criativas e que podem, com os pensamentos, buscar a irrealidade, apresentando a ficção como real. Existem muitas recordações em que a intuição aparece como em um sonho, dentro da leveza da própria vida, a trazer a verdade ao espírito que sempre silencia, por ser um segredo que somente a ele pertence naquela fase. No entanto, há muitas criaturas que criam as suas próprias histórias, casos referentes a si mesmas, e quase sempre dizem que foram grandes personagens da história. Quase sempre nestas circunstâncias, as pessoas se acham criaturas importantes. Mas a nós basta-nos saber que a reencarnação é um facto, uma realidade, e que ela existe para fazermos os devidos reparos em cada existência, sem nos preocuparmos com quem fomos, mas sim com o que somos verdadeiramente e com aquilo que seremos amanhã, preocupando-nos com o dia de hoje. Mesmo que venham a nós as recordações do passado, mesmo que venham na sutileza da consciência, mesmo que nos seja revelado alguma coisa de fonte segura, o melhor procedimento é o silêncio e o trabalho para o melhoramento das nossas qualidades espirituais. Na questão 397, após a sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena as suas faculdades? E a espiritualidade responde: sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nitidamente. Portanto, estas lembranças acontecem mais ou quase sempre só aos irmãos que habitam mundos superiores. Temos em nós todas as portas do passado, e as chaves que abrem essas entradas se encontram nos segredos da evolução espiritual. É, portanto, com a evolução que as lembranças são mais nítidas. Nos mundos mais atrasados que a Terra e mesmo na Terra, são difíceis as lembranças, por não trazerem lições benfeitoras para as criaturas que neles estagiam, ao passo que em mundos superiores essas lembranças são mais frequentes, impulsionando os espíritos que aí habitam para saldar seus deslizes do pretérito. A evolução fala alto neste esquema de recordação do passado. O espírito envolvido em paixões inferiores sente-se mal ao recordar vidas que ficaram no esquecimento e que vêm à tona por processos, por vezes, levando o devedor a todos os sacrifícios para saldar as suas dívidas. E é assim que as portas se vão abrindo, passo a passo, mostrando-nos a verdade, que pode de alguma forma tornar-nos espíritos mais livres.
No futuro, também para nós, as lembranças do passado vão ser mais claras, como se recordássemos o que se passou ontem, dependendo da nossa vontade. Mas, por agora, é bom que fiquem no esquecimento, até porque em certas circunstâncias nós não suportaríamos ainda conhecer a verdade, conhecer aquilo que se passou em reencarnações anteriores. Na questão 398 é perguntado: sendo os pendores instintivos, sendo portanto as tendências uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? E a espiritualidade responde: até certo ponto assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Então pode acontecer que de uma existência para a outra, a evolução seja tal que pouco ou nada a relacione, que o espírito tenha evoluído muito e que nada lhe reste de recordações. Depois, na linha A, poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na precedente? E a resposta é: depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas consequentes da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. E o nosso querido espírito Miramês continua: não há então regressão do espírito, e se ele não regride, certamente que sempre melhora na escala espiritual. Há sempre alguma evolução. A evolução pode ser mais ou menos lenta, mas parar de todo isso não acontece. Mesmo que seja na matéria, mesmo que seja enquanto estamos reencarnados. Para ilustrar, podemos citar a massa de pão que está estacionada, fermentando. Após algum tempo, constata-se que estava em movimento, pois acabou por crescer. Estacionar não é parar definitivamente, é, pois, fermentar a massa da vida, facilitando assim novas caminhadas para o futuro. E, na verdade, os pendores instintivos podem ser reminiscências, e a alma que já conhece um pouco das leis espirituais poderá saber como deve combater todas as más tendências e por onde começar. Todos nós sabemos o que fazer. Precisamos estudar sempre, meditar muito. Precisamos da oração. E é conveniente sempre conversarmos bastante sobre todos os assuntos espirituais, para formarmos assim uma condição básica para nos ser mais fácil compreender as leis divinas que nos dirigem. Porque as oportunidades de aprimoramento são muitas e muito grandes para todos aqueles que estão de boa vontade. Se somos ainda criaturas de tendências menos boas, certamente que no passado devemos ter sido piores. E neste relacionamento nos devemos esforçar para conseguir evoluir.
para modificar a nossa conduta moral e espiritual, seguindo sempre os caminhos de Jesus e ouvindo as lições do Evangelho. Que Jesus nos auxilie sempre, que fique conosco, para que nos seja mais fácil encontrar os caminhos certos, o trilho seguro, para nos aproximarmos da espiritualidade maior. Que assim seja.